Olá amigos, olá amigas, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos. Professor Marcos Martini aqui mais uma vez com vocês, em nome da equipe do projeto Medicina Vibracional. Vamos dar sequência aos nossos vídeos falando a respeito dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, onde na aula passada nós abordamos a respeito do elemento fogo, que foi o nosso segundo elemento. Começamos com o elemento madeira, e a madeira gera o fogo gera a terra, e esse vai ser o nosso elemento de hoje, dentro do aspecto conceitual, comportamental, orgânico e de interesse de tratamento para a auriculoterapia chinesa. Então vamos ver os aspectos básicos e principais que nós necessitamos para entendimento desse elemento tão vital, tão fundamental e tão importante e que nós vamos utilizar também extensamente dentro do nosso tratamento na auriculoterapia. Bem, vamos nessa. O que nós precisamos saber inicialmente, em relação a ter títulos, de conhecimento, que o elemento terra, o ideograma do elemento terra, ele é composto por essas 3 linhas, uma linha horizontal menor e mais superficial, que indica a camada mais superficial do solo, de onde brotam as plantas. Então, a primeira camada do solo. Depois nós temos essa segunda linha horizontal, que seria o subsolo, onde ficam armazenados e estocados e guardados todos os outros elementos, os minerais, e substâncias mais preciosas que ficam no subsolo. E também temos essa linha vertical, que indica o crescimento de todas as coisas que provém do solo, tudo aquilo que é germinado, aquilo que brota, aquilo que cresce. E lembramos nesse contexto sempre do mundo vegetal, das plantas no caso. Mas a terra, como entendimento da medicina chinesa, representa também toda a vitalidade, a mãe terra, aquilo que nutre, aquilo que gera, aquilo que produz, aquilo que estoca, armazena e garante a sobrevivência da espécie e das espécies através da nutrição que ela fornece para o ser humano. Então, ela que provém todo o contexto relacionado à formação da energia, como que os nutrientes são retirados dos alimentos e das bebidas para que isso se torne, dentro de um processo fisiológico e energético, como isso vai ser convertido em energia para manter o ser humano em seu pleno estado de saúde e vitalidade. Então, o elemento terra, ele é formado por 2 órgãos, tal como todos os elementos, o aspecto yin, correspondente ao baço pâncreas, e o aspecto yang, correspondente ao estômago. O estômago é quem faz todo o processamento mais denso, digamos assim, de todo o complexo alimentar que é ingerido pelo ser humano. Logicamente, a digestão começa pela boca, todo o processo digestivo principal, e a partir daí o estômago faz essa segunda quebra, essa maceração. É como se ele fosse um grande caldeirão quente, provendo e contendo ácido no seu interior, para digerir e quebrar todas as moléculas do bolo alimentar para que seja posteriormente aproveitado todo o potencial energético e nutritivo desse alimento. E o baço, nesse contexto, ele faz a captação de todos esses nutrientes e vitaminas e minerais e tudo mais que for sutil e etéreo, para que isso seja aproveitado para ser compartilhado e distribuído pelo organismo para todos os demais órgãos. Então o baço ele tem uma função primordial dentro da medicina tradicional chinesa, muito diferente do que ele é apresentado na medicina ou no entendimento ocidental. Ele tem um aspecto importantíssimo justamente por trabalhar toda essa questão energética.
o baço ele é um dos órgãos fundamentais, ele é o centro, junto do estômago. Então, os dois são os principais responsáveis pela formação e distribuição energética. Então, muitas das carências energéticas que se apresentam no organismo vêm de uma deficiência do elemento terra, por não estar sendo produzida adequadamente a energia que nós precisamos. Então, vou mostrar para vocês agora como ocorre essa formação energética, como o Qi, né, que é a energia, como o Qi ele é fabricado dentro do nosso organismo, como ele é processado. Bom, estágio da formação do Qi, né? Primeiramente nós temos que lembrar que para que nós consigamos produzir ou promover uma energia adequada para o nosso organismo, nós precisamos de dois fatores fundamentais, que é a alimentação e a respiração. Então, dentro dos alimentos e bebidas, quanto mais nutritivo for essa alimentação, maior será o nosso potencial energético. Então, ele independe da quantidade de alimento consumido. Ele depende do potencial energético e nutritivo que cada alimento nos promova, nos proporcione. Então, alimentos e bebidas, eles entram e são processados pelo estômago, e depois a próxima fase desse processamento é uma separação que o estômago faz. Então, todos aqueles alimentos sutis, nutritivos e etéreos, eles são captados e aproveitados pelo baço, e aquela parte impura, densa e que não será nutritiva, ela vai ser enviada em descendência para os intestinos para proceder à eliminação ou uma segunda captação desses nutrientes. Então, o aspecto mais sutil, ele é captado pelo baço e ele vai ter o nome de Guti, que vai ser o Ti dos alimentos, né, o Ti, energia dos alimentos, e esse Ti vai ser enviado em ascendência para a região do tórax, para o pulmão. O pulmão ele vai captar, através da respiração, o Dati, que é o Ti do ar que nós respiramos. Então, por isso que somam-se esses dois potenciais energéticos, que é o Ti dos alimentos e o Ti do ar. Essas duas fontes primárias e primordiais de energia que nós temos a baixo custo, né? É só preciso explorar isso ao máximo, aprender a respirar e aprender a se alimentar para a pessoa ser saudável. Não tem muito segredo em relação a isso. A questão é adquirir hábitos corretos, né? Eliminar os hábitos deletérios para a sua vida. Eu posso querer viver 180 anos, né? Mas desde que isso seja feito com qualidade. Ou a pessoa pode viver 30, né? E isso ser feito com qualidade também. Mas o importante é quanto a pessoa estiver programada ou disposta a viver, que seja uma vida plena e saudável. E isso depende de duas funções básicas, alimentação e respiração, para que nós possamos produzir uma quantidade energética nutritiva para todas as nossas funções vitais. Então, esse Ti do ar, que é captado pelo pulmão através da respiração, ele forma um segundo Ti, né, o terceiro, que é chamado de Zong Ti, que é o Ti torácico. Essa expressão do Zong Ti, que é a junção do Ti do ar e do Ti dos alimentos, ele sofre uma ação catalítica de outro tipo de Ti que vem do rim, que é o Yuan Ti, ou Ti original, que é expresso e produzido pelo rim. Então, ele sofre essa ação catalítica e é convertido em Zen Ti, que é o Ti verdadeiro. Por sua vez, esse Ti verdadeiro, que é um avanço do Ti torácico, né, uma próxima fase, uma próxima etapa, ele é transformado em dois outros tipos de Ti, que é o Ti defensivo e o Ti nutritivo.
O Ti defensivo, como o próprio nome já diz, ele vai voltando. Vamos falar do nutritivo primeiro, então. O Ti nutritivo, como o próprio nome já diz, ele vai ser utilizado nos órgãos e vísceras, Zangfu, e nos Jingluo, que são os canais e colaterais, todos os meridianos. Esse Ti nutritivo ele vai nutrir todos os nossos órgãos e vísceras e todos os nossos meridianos. Já o Ti defensivo, ele vai para o espaço entre a pele e os músculos, que é a camada Zhou-Li, que é aquele espaço que fica entre a pele e entre o músculo. É a energia defensiva que circula nessa região para nos proteger frente aos fatores patogênicos externos. É o nosso sistema imunológico, para evitar com que nós venhamos a contrair algum tipo de gripe, resfriados, né? Todas as agressões externas que podem prejudicar a nossa saúde. Então, esse é basicamente os estágios, né, de formação do Ti. Então, uma vasta cadeia, né, que vem de dois processos básicos, transformação dos alimentos e bebidas, e esse vai formar o Ti vai se juntar com o Ti do ar para formar o Ti torácico. O Ti torácico vai sofrer a ação do Ti original, vai formar o Zen-Ti, e esse Zen-Ti, que é o Ti verdadeiro, vai formar o Ti defensivo, que vai fortalecer nosso sistema imunológico, e o Ti nutritivo, que vai nutrir o nosso organismo. Esse é o processamento básico do Ti. Né? Para lembrar que todo esse processamento depende de dois aspectos básicos e simples para a manutenção da nossa saúde. Basicamente isso. Muito bem, então retornando aqui. A umidade é um elemento patogênico externo e na grande maioria das vezes essa umidade ela vem da própria alimentação incorreta que a pessoa tem como hábito. E os alimentos mais úmidos que nós encontramos dentro do entendimento da dietoterapia chinesa são os leites e derivados, tal como queijo, né, chocolate, sorvete nem se fala, né, todas as bebidas geladas também. Então por isso que é muito interessante criar o hábito saudável de, no momento da refeição, não ingerir líquidos, especialmente líquidos gelados, né? Se for aquele chá após o almoço, né, que seja morno ou quente, então nada de bebida gelada junto das refeições principais, especialmente porque quebra todo o processo de transformação dos alimentos pelo estômago. O estômago é um órgão que necessita de calor para processar toda a alimentação. Então não é nada inteligente, né, fazer o uso de bebidas, especialmente geladas, no momento das refeições. Outro aspecto a se levar em consideração também é o consumo excessivo de saladas e comidas frias, muita fruta, muita salada, em excesso também é prejudicial para a transformação dos alimentos no estômago. Então, aquilo que a pessoa pensa que é saudável acaba por se tornar um processo que vai gerar uma grande perda de energia, porque o organismo vai se preocupar, vai se concentrar suas energias para processar toda aquela alimentação. E com muita dificuldade, por sinal. Então, todos os alimentos, eles devem ser pré-cozidos, especialmente saladas, verduras, legumes, para já quebrar aquela natureza fria do alimento, tornar ela morna, para que seja facilitado o processo de digestão pelo estômago e o processo de captação dos nutrientes pelo baço. Então, o baço baço e estômago são responsáveis pela transformação e transporte da energia e dos alimentos e também do sangue. Então, todos esses aspectos são relacionados com o elemento terra. Representa também a racionalidade,
todo aquele aspecto que a pessoa tem dificuldade de aprendizado, o raciocínio cognitivo está relacionado com o baço. Então todo esse aspecto de dificuldade de aprendizado, de coisas recentes, né, coisas lógicas, estudo no caso, concentração também está relacionado com o baço. O baço comanda a carne, que são os músculos, e os líquidos orgânicos. Então pessoas que tendem a terem os membros, especialmente as pernas, né, demasiadas, aquela circunferência abdominal ou inchaço, especialmente da cintura para baixo ou na região abdominal, está relacionada com a saúde e a função do baço, que falha em transformar e transportar os líquidos. Então esses líquidos se acumulam, formando edemas. Comanda a carne, que é uma interpretação do aspecto dos músculos dentro da medicina tradicional chinesa. Então, a nutrição do tônus muscular, da estrutura muscular, os músculos são de responsabilidade de nutrição pelo baço. Então, é ele quem tem que nutrir essa musculatura. E todas as estruturas devem ser mantidas no lugar pela ação do baço também. O sangue deve ser mantido no lugar pela ação do baço, porque ele promove e fornece energia para o vaso sanguíneo, que é uma estrutura, né? E ela deve ter o seu tônus mantido para evitar o extravasamento de sangue, especialmente nos membros inferiores. Então, todos aqueles processos de varizes, veias, né? Que é um extravasamento de sangue, aqueles pequenos microvasos também que surgem na pele, são indicativos de um baço deficiente. E é através dele que nós tratamos essas estruturas. Flacidez muscular também está relacionado com a saúde do baço. Equilibrado, o elemento possibilita o estabelecimento de palavras que vêm do coração com o mundo, ou seja, a capacidade de pensar, estudar claramente, desenvolvimento do intelecto, disposição. Então nós vimos que no processamento dos nutrientes para a formação do Qi, da energia, o baço é um dos principais responsáveis por todo esse processo. Então, quando esse processo não é executado adequadamente, a pessoa fica prostrada, fica indisposta, fica cansada, especialmente uma indisposição após alimentação, né, as principais alimentações, que há um consumo maior de energia e a pessoa fica indisposta após isso, porque o baço está trabalhando, né? Então, para promover energia. Então a pessoa fica mais cansada, aquele sono após o almoço. Então é clássico do processamento energético e deficiência do baço. Dificuldade de lembrar coisas recentes também, nome de pessoas, né? Coisa desse tipo. Raciocínio lógico, né? Como já falamos, desenvolvimento do intelecto. Essa questão de o estabelecimento de palavras que vem do coração com o mundo é específico do próprio caractere, que expressa o aspecto espiritual do baço, é o Shen do baço, que é o I, que significa ideia. Então, o caractere do coração, aqui embaixo, boca, e o aspecto supremo aqui do céu. Então, é a comunicação das ideias, né? As ideias que brotam do coração e são expressas pela boca para o mundo. Isso é o indicativo das ideias, então do intelecto. O start, a inspiração que vem do baço, mas sempre através de uma inspiração do coração, que está sempre envolvido em todos os aspectos emocionais do ser humano. Então, é literalmente o som, né, que vem do coração. E esse é o aspecto, entendimento das ideias. Em desequilíbrio, o elemento terra gera preocupação, especialmente mais relacionada ao órgão yin, que é o baço. Obsessão,
e nós vamos ver dentro do entendimento dos 5 elementos que a Terra produz os metais. Então a Terra, num contexto mais amplo também, ela é necessária, né, nesse entendimento para o armazenamento de toda aquela energia que é produzida. Então a estocagem das coisas. E ela é justamente aquilo que nós precisamos ingerir determinada coisa para que ela seja transformada e possa ser expressa para todos os demais órgãos, ou seja, compartilhada com todos os demais órgãos no organismo para manter o indivíduo saudável. O aspecto equilibrado do baço, como nós já falamos aí, ele se representa no comportamento de uma determinada pessoa que ela tem a capacidade de agir com essa função materna e nutridora do elemento terra. Então, ela é capaz naturalmente de ofertar cuidado, ofertar ajuda e também aceitar ajuda nos momentos que ela precisa. O baço, quando ele está deficiente, ele não é capaz de fornecer ajuda e nem de aceitar ajuda. Então, é aquela pessoa que passa por um determinado processo dificultoso na sua vida, né, o inferno astral, mas vem alguém lhe oferecer ajuda e ela não aceita ajuda de jeito nenhum, ela acha que está tudo bem, ou sabe que nada está bem, mas não é capaz de aceitar a ajuda de ninguém. Se ela não aceita ajuda nem para si, quem dirá ela pensar em ajudar alguém? Então é porque ela não tem energia suficiente para estabelecer esse processo de cuidado, né? O processo da expressão do baço e estômago como elemento terra, como mãe nutridora. E num estado mais agressivo, né, mais excessivo desse estágio comportamental, seria aquele excesso de cuidado da mãe para com o filho. Lembrando aquelas avós, né, aquelas mães que supernutriam as crianças quando os seus filhos, quando eles eram pequenos, né? Por mais que a criança já estivesse empanturrada de comer na hora do almoço, a mãe sempre empurrando mais comida para a criança. Então ela tem esse super cuidado, né, esse cuidado excessivo, essa nutrição excessiva. E a questão do cuidado excessivo também é especialmente aquelas mães que, quando o filho já está numa idade, né, já casou e tem sua casa, tem sua família, mas ela sempre fica naquela super proteção, e essa super proteção, por muitas vezes, acaba por atrapalhar a vida individual ou a vida conjugal dos seus filhos, porque ela está sempre se doando, né, ou se querendo cuidar demais. E aí geram-se os conflitos entre casais e suas mães ou sogras, né? Então esse é um aspecto mais carregado, mais distorcido do elemento terra. Um outro aspecto interessante dentro do comportamento da terra é que a emoção predominante da terra, especialmente que afeta o baço, é a preocupação. Então, aquelas pessoas que vivem preocupadas, que têm um determinado problema e não conseguem se desfazer desse problema no aspecto mental, está relacionado com a saúde do baço. Mais uma vez, vou citar a diferença entre preocupação e ansiedade. A preocupação é aquela ideia fixa que a pessoa não consegue se livrar dela, diferente da ansiedade do coração, que são milhões de pensamentos agitando a mente ao mesmo instante, e a pessoa não consegue se livrar de nenhum deles. Então, o excesso de informação é diferente de preocupação. Então, esses dois aspectos, né, relacionados à solidariedade, que nós falamos antes, e também relacionado à preocupação, que é uma expressão do comportamento do elemento terra. Algo interessante sobre o baço também é como nós falamos que ele mantém todas as estruturas no lugar. Então, todas as estruturas que deveriam estar nos seus locais e por um motivo ou outro não estão, esse motivo ou outro é a falta de energia do baço em manter essas estruturas no local.
E nós temos níveis de complicação da energia do baço, né? Começa com uma deficiência do Ti, depois vai avançando, né, para uma submersão do Ti, depois um estado mais avançado de comprometimento do baço. E um dos principais deles são as ptoses, né, as quedas. Então pode ser prolapso uterino, né, prolapso de bexiga, as próprias hemorroidas. Então são todos sinais característicos de o baço, né, não mantendo as suas estruturas, as estruturas orgânicas nos seus devidos locais. Então, para todas essas complicações, nós temos que lembrar de tratar o baço. Esqueci de falar também sobre um aspecto comportamental que pode ser identificado numa pessoa terra, né, por deficiência do baço, é aquela pessoa que muito carente, né, que necessita de um cuidado constante ou fantasia a necessidade de um cuidado constante, justamente porque ela precisa de muita atenção, né, muito cuidado. Falta muito elemento terra dentro da vida dela, falta muito despertar essa questão do elemento terra. Então ela está sempre, muitas vezes, chantageando, né, ou fazendo chantagem para chamar a atenção e buscar o cuidado para si, né? E muitas vezes esse cuidado é ilusório, né? A pessoa não tem nada, mas mentalmente, comportamentalmente, ela acha que precisa de cuidado. E pessoas com muita dificuldade de mudanças, né? De promover mudanças na sua vida, porque a terra é estabilidade, mas essa terra não pode ser muito levada a sério. Ela, assim, deve ser levada a sério, mas não restritamente. Então, a pessoa que é muito terra, né? Muito terráqueo, ela tem dificuldade de se adaptar às mudanças que acontecem na vida dela. Então ela precisa também encontrar um pouco mais de movimento, de flexibilidade em relação a esse aterramento constante. Em outro aspecto, a pessoa pode também não ter terra nenhuma, né? Ela precisa de mudança constantemente. Então quer se mudar, quer mudar de emprego, quer mudar de relacionamento, quer mudar de morada mesmo, da sua casa, vive pulando de galho em galho, também falta terra para ancorar essa vontade, essa instabilidade na vida da pessoa. Então falta chão para a vida dela. E o elemento terra, quando bem equilibrado, também é um excelente organizador das suas finanças pessoais e da sua vida. As coisas estão todas nos seus devidos locais, todas arrumadas, organizadas. E quando não, ela perde o controle de tudo, perde o controle financeiro, perde o controle da arrumação de tudo aquilo que está à sua volta. O elemento terra muito centrado, muito, né, num aspecto pleno de energia, você vê que ele chega a ser um pouquinho chato, porque é tudo metódico, né? Até a maçã que a pessoa come, ela vai comendo a maçã pelo meio, né? Faz aquele círculo todo no meio da maçã para depois começar a comer pelas beiradas. Então é tudo nos seus devidos lugares, né? Não que isso seja ruim, mas é um padrão de excelência, digamos assim, do comportamento do elemento terra. Então, basicamente é isso em relação ao elemento terra, lembrando das questões da nutrição, né, os aspectos emocionais, comportamentais que nós falamos brevemente aqui. Temos a questão do paladar, né, paladar não, a pessoa que não sente gosto de nada, né, está relacionado também com o elemento terra. Pessoa que é muito viciada em doce, precisa do sabor doce, que é um sabor do elemento terra. Mas não é o doce do açúcar refinado, do creme, do sorvete, do chocolate, seja lá do que for. O doce, nesse entendimento da medicina chinesa, é um doce mais tipo mel, cana-de-açúcar, batata doce, a própria carne, porque o sabor doce dentro da dietética chinesa é um sabor que nutre, né, fornece energia. E é esse o doce que a terra precisa. E quando a pessoa cai
para o lado mais deletério, né? Ou seja, para os doces, esses doces vão denegrindo cada vez mais a vitalidade do baço, e isso vira um ciclo vicioso. Mais o baço vai buscar alimento doce, mas a pessoa está interpretando o doce de uma forma diferenciada. Então ela vai comendo mais doce e o baço procura mais doce para se nutrir. Só que o doce que o baço precisa é do doce saudável. E a pessoa interpreta isso como doce do doce deletério. Então vira um ciclo vicioso e totalmente deletério para a saúde física e energética da pessoa. E aí acontece uma série de problemas, desde a língua toda dentada, como nós já falamos, que é um dos aspectos que o baço perde a sua estrutura também. A língua como um músculo, não tem energia que o baço manda para ela, então ela deixa-se marcar pelos dentes. E isso é um aspecto visível da deficiência energética do baço. Quando se começa a tratar o baço da pessoa energeticamente, ele começa a reagir e a língua começa a ter a sua forma de volta. Então, essas questões podem ser observadas também. Sono após o almoço também indica uma deficiência do baço. Pessoa cansada ou esgotada energeticamente, sem vitalidade para nada também é um aspecto de deficiência do baço. Dores nas pernas, inchaço nas pernas, prostração, né, como nós já falamos, cansaço generalizado, dificuldade de memorizar as coisas que estudou recentemente, de ler, né, um determinado texto e acabou de ler, não está entendendo nada, ou está com a mente preocupada. Então são todos aspectos relacionados com o elemento terra e o baço. E, bom, ficamos atentos, né, sempre a isso. Muitas vezes a grande maioria, né, desses aspectos são os aspectos yang, porque são funcionais do baço. Toda função ela é yang, toda estrutura ela é yin. Então quando o baço sofre da deficiência do yang, né, sofre em transformar e transportar os nutrientes e alimentos e líquidos, e isso vai denegrindo cada vez mais a saúde. Então, muitas vezes o que falta para a pessoa é energia, e essa energia é yang. Então, muitas vezes o próprio exercício ou prática, atividade física, é uma forma de conseguir energia para nutrir a função yang do baço. Então, uma das recomendações interessantes para melhorar a saúde do baço, que é um órgão preguiçoso por natureza, é fazer ou recomendar a pessoa a procurar uma atividade física, especialmente que promova bastante respiração para ela. Bom, basicamente é isso que nós tínhamos para falar sobre o elemento terra. Né? Esperamos que vocês tenham gostado e também aproveitado todas as informações que nós abordamos aqui. Gratidão pela atenção de vocês. Tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo. Forte abraço.